Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo é o vídeo de número 2, onde você vai acompanhar junto comigo o processo da costura da nossa camisa básica. No primeiro vídeo eu te ensinei a como cortar uma camisa como essa daqui, tá? A como cortar ela diretamente no tecido, sem precisar da modelagem. E aí, nesse segundo vídeo agora, eu vou te ensinar a costura dessa peça utilizando apenas a máquina de overlock. Vou te passar algumas dicas e principalmente, tá? Por onde você deve começar o processo da costura de sua blusa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui na minha mão já toda a peça separada, a manga, a ribana e a parte da blusa. E agora o que é que nós vamos fazer? A gente vai primeiro fechar a parte do ombro. Então eu vou posicionar ombro a ombro e vou fazer uma costura dessa forma aqui, que é unir a minha peça. E agora eu vou lá do outro lado e vou unir aqui a segunda peça, tá? Também nesse formato, trazendo aqui dessa forma. Após fechar a minha camisa, agora eu vou trabalhar a aplicação da manga. E aí eu vou passar uma dica bem interessante para vocês. Eu tenho aqui a manga da minha peça e a minha manga já está os dois lados. E no vídeo eu ensinei a fazer esse pique aqui, ó, esse recorte, para que você possa aplicar a sua peça de maneira perfeita. Então o que é que você vai fazer? Você vai abrir aqui, posicionar a costura e posicionar aqui a manga, tá? O pique com a costura aqui, ó. A marcação meio a meio. Costura um lado. Fecha. Agora vai lá em cima. Costura o outro lado aqui, voltando. Dessa forma. Vai ficar bem fácil. E seguindo esse passo a passo, a sua manga vai ficar bem distribuída tanto para a parte da frente, quanto para a parte das costas, chegando nesse resultado aqui. Posterior, eu repito o mesmo exercício aqui do outro lado. E já desse outro lado, eu quero passar uma segunda dica, tá? Como que você vai fazer para trabalhar a costura da manga de uma ponta a outra. Então, eu vou posicionar aqui, trago aqui em cima e agora eu vou unir um ponto a outro aqui, ó. Nesse formato. Após chegar, eu estico novamente. E aqui eu deixo a minha manga já aplicada dos dois lados, como você pode ver. Daí agora, a gente vai fazer a aplicação aqui, ó, da parte do decote, tá? A parte da gola. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu quero a minha gola um pouco mais aberta, que eu gosto que a camisa fique um pouco mais aberta, eu vou pegar aqui a tesoura, vou tirar um dedinho nela como um todo, desse jeito. E agora aqui eu vou trabalhar a aplicação do viés. E aí, sempre eu passo uma dica bem interessante para que você possa já começar a iniciar fazendo o acabamento da sua peça nesse formato. Trazendo o viés, eu posiciono aqui em cima, alinho e aqui eu costuro de um lado e de outro. De um lado e agora eu vou seguindo aqui do outro. Até fechar o processo da minha gola, tá? E aqui eu finalizo, ó, encontrando uma peça com a outra. Você que já acompanha os vídeos, sabe que eu gosto de trabalhar esse acabamento aqui, ó, transpassado do viés, porque me dá um acabamento bem bacana e não me deixa ficar com uma linha, tá? Na minha peça. A partir de agora, eu vou fazer uma homenagem bem legal ao meu canal aqui no YouTube, que essa camisa vai ser para gravar também alguns vídeos de conteúdo. E aí, eu vou fazer a aplicação desse símbolo aqui, ó, que eu costurei e deixei já pré-pronto para colocar. Então, a camisa vai ficar muito bacana. Para fazer essa aplicação, eu vou na máquina de costura reta. Esse detalhe foi criado com tecido e espuma, então eu peguei, cortei e montei esse detalhe aqui do símbolo do YouTube. Vai ficar uma costura bem patchwork, bem interessante. Aqui eu vou fazer o enquadramento, o alinhamento, tudo certinho. E agora sim, eu vou fazer a costura dessa peça. Enquadro, ajusto. E agora eu venho aqui e costuro, ó.
de um lado, vou seguindo aqui, deixando a minha peça correr. Do outro lado aqui, eu vou deixando a minha peça correr. Ajusto e aqui em cima também vou deixar a minha peça correr até o final. De um lado e de outro. Após concluí-la, eu finalizo, corto aqui, tiro a linha, volto para a minha máquina de overlock e aí sim a gente vai finalizar a costura da nossa camisa, tá? Já na minha máquina de overlock, eu vou trabalhar a aplicação do viés novamente, pegar aqui toda a sobra, posicionar e aqui eu costuro, dobro em dois, estiro e costuro de um lado, vou lá do outro lado também, passo aqui a costura, aqui do outro lado, finalizo, e agora eu vou fechar a minha peça. De maneira bem simples aqui, ó. Lembrando que todos esses vídeos, pessoal, que a gente posta aqui no canal, é uma maneira de trazer uma maior praticidade para você, que está iniciando na costura ou que já costura há algum tempo e está buscando todo dia aprimorar o seu trabalho. Aqui eu sempre faço uma dica, ó. Eu sempre faço uma dobrinha e aqui eu costuro, porque quando eu desavesso minha peça, ela não fica com a parte da linha aparente, tá? Então aqui eu vou fazer essa costura, vou lá do outro lado também fazer o mesmo processo, faço a dobrinha aqui para dentro. E agora, por último, nós vamos fazer a aplicação da barra dessa peça, tá? A dica da barra que eu quero colocar aqui é justamente para quem ainda não tem máquina de galoneira, para quem não tem máquina de fazer a banhada. Então eu pego aqui essa barrinha, dobro, trago aqui na base de baixo da minha blusa, posiciono. E agora eu faço essa costura até o final aqui, ó, de um lado e de outro. Vou aqui de um lado, seguindo a costura. E agora aqui eu finalizo. Volto novamente, posiciono a segunda barra, costuro. E agora eu vou fechar a minha peça, tanto de um lado quanto do outro, tá? Dessa maneira aqui, a gente consegue produzir uma camisa básica como essa, sem precisar de uma segunda máquina, tá? Aqui são apenas dicas e sugestões, principalmente para quem está iniciando na costura, como eu já falei, que está buscando mais praticidade. Então aqui, ó, eu vou cortar, tirar minhas linhas, vou fechar a parte de baixo. Dessa maneira, corto, ajusto também, tirando todas as linhas. Agora eu vou desaversar e mostrar para vocês o resultado final de como ficou o processo da costura da nossa peça, tá? Esse aqui é o resultado final da costura da minha peça. Então, batemos 150 mil inscritos e aí eu fiz essa aplicação do símbolo do YouTube, eu coloquei para ficar bem bacana. Ainda para dar aquele charme, vou colocar aqui a fita. E aqui no meu canal você acompanha quase que todos os dias vídeos de corte e costura, principalmente muito conteúdo para trazer mais praticidade e facilidade para você que é costureira já de algum tempo, para você que está iniciando agora, tá? Então, gostou desse conteúdo? Não esquece de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal, de enviar para tua amiga que é costureira e eu te encontro no próximo vídeo ou na próxima aula.